9.1, requisito 9.1, monitoramento, medição, análise e avaliação. Antes de nós adentrarmos ao texto da norma e falarmos sobre isso, vamos lá na seção 3, termos e definições, vamos ver as definições de monitoramento e medição. O 3.18 define o que é monitoramento. Monitoramento nada mais é que a determinação da situação de um sistema, um processo ou uma atividade. Então, aquela situação que a gente está acompanhando. Nota: para determinar a situação, pode haver a necessidade de verificar, supervisionar ou observar criticamente, ou seja, você fazer esse acompanhamento. 3.19, medição. É processo para determinar um valor. Então, a gente vai fazer o processo para você determinar o valor. Então, você monitora, você mede, você analisa e você avalia. Vamos lá no nosso requisito. Veja seu material. Monitoramento, medição, análise e avaliação. A norma prescreve o seguinte: a organização deve determinar A. O que precisa ser monitorado e medido. B. Quem é responsável pelo monitoramento. C. Os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação conforme aplicável para assegurar resultados válidos. D. Quando o monitoramento e a medição devem ser realizados. E quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. F. Para quem e como estas informações devem ser reportadas. A norma continua: a organização deve reter informação documentada apropriada como evidência dos métodos e dos resultados. E para finalizar, a organização deve avaliar o desempenho antissuborno, a eficiência e a eficácia do sistema de gestão antissuborno. O que tudo isso quer dizer? Que a gente tem que fazer todo o acompanhamento do meu sistema de gestão antissuborno. Então, nós fizemos todo aquele levantamento, toda aquela análise da organização, definimos os papéis da alta direção de todos os outros responsáveis, as competências, nós fizemos avaliação de riscos, determinamos os controles, implementamos esses controles, todas as políticas ou procedimentos necessários, tanto a política antissuborno, treinamos e conscientizamos, comunicamos todo mundo, colocamos à prática todos os controles necessários e agora nós temos que fazer o monitoramento de tudo isso. Então, aqui é muito comum que as organizações, elas implementem indicadores, né? Então, lá baseados nos meus objetivos, primeiro, na verdade, baseado na minha política, eu determinei os meus objetivos, como eu vou monitorar isso? Não só os objetivos em si, nos objetivos, as organizações, nós costumamos fazer o quê? Determinarmos indicadores. Por exemplo, eu determinei que eu vou conscientizar 100% da minha organização, dos meus colaboradores. Eu vou conscientizar 100%. Como eu vou fazer isso? Então, estabelecer um indicador para isso, né? Baseado o quê? Em treinamento, em comunicação, mensalmente tratado isso, como vai ser feito esse levantamento? Ou eu pretendo treinar 80%, 90% da minha equipe até o final agora de 2020. Esse pode ser um objetivo. Qual que é a minha meta, né? O meu objetivo é treinar os colaboradores. Minha meta, 90% dos meus colaboradores, meu prazo até o final do ano. Como que eu vou fazer isso? Com treinamentos mensais. Então, eu faço os treinamentos mensais e vou mensalmente acompanhando esse meu indicador. Então, eu estou monitorando os meus objetivos do meu sistema. Mas não basta isso, tem que fazer um monitoramento contínuo de todos os meus controles, de todo o meu sistema de gestão. Então, eu preciso verificar o que precisa ser monitorado e medido, né? Por exemplo, através de indicadores. Quem vai ser responsável por esse monitoramento? Vai ser o responsável da área? Vai ser a função compliance antissuborno? Isso precisa ser definido. Por exemplo, treinamento pode ser uma pessoa da RH com acompanhamento pela função compliance antissuborno. Os métodos que eu vou utilizar de monitoramento, medição, análise e avaliação, como eu dei aqui exemplo de indicadores, gráficos de indicadores, eu vou ter uma planilha com esse acompanhamento, levantamento dessas informações. Quando o monitoramento e a medição devem ser realizados? Por exemplo,
Como eu falei de treinamento, treinamentos mensais, então esse acompanhamento vai ser monitorado e acompanhado, medido mensalmente, esse indicador. Quando os resultados devem ser analisados e avaliados? Por exemplo, a cada semestre eu vou avaliar, eu vou fazer acompanhamento mensal, a cada semestre eu vou avaliar isso, ou anualmente eu vou fazer essa avaliação juntamente com a minha análise crítica, que é um requisito à frente. Para quem e como essas informações devem ser reportadas? Por exemplo, eu vou levar esses indicadores, resultados desses indicadores para a minha alta direção, para o meu órgão diretivo, através do que? Desse indicador, dessa fórmula que eu levei, esse acompanhamento dos resultados disso, como vai ser levado isso, né? Eu tenho que reter essa informação documentada. Por isso, se eu fizer todo esse acompanhamento através de uma planilha, que eu tenho os meus indicadores, eu tenho os meus gráficos de acompanhamento, as informações que eu imputo ali de acompanhamento, né, baseado no treinamento, por exemplo, nas minhas listas de presença, em e-mail, em fotos, em arquivos, eu tenho a evidência disso. Aí eu imputo aquilo nos meus indicadores e ao final eu trago esse gráfico para uma análise crítica para levar para a outra direção. Eu trago todo o acompanhamento. Então, desde os objetivos, a minha meta, os meus indicadores, como eles foram acompanhados, mensalmente acompanhados, quem o fez e as evidências de que isso realmente foi colocado em prática. Nisso eu faço o quê? Eu avalio o desempenho de suborno, a eficiência e a eficácia do meu sistema de gestão de suborno. Então eu vou estabelecer tudo isso que vai ser medido, que vai ser acompanhado, como isso vai ser feito, para quem vai ser reportado e qual período. Então, eu fecho aqui o meu requisito de monitoramento, medição, análise e avaliação do meu sistema de gestão de suborno. E parto agora para a minha auditoria interna que complementa isso.